Ok, ainda estou aqui no mesmo arquivo que nós estávamos agora há pouco, né? Que aqui é aquele desenho maluco que a gente fez agora há pouco. E vamos falar então um pouquinho de comandos de modificação. Esses comandos aqui também vão ser aplicáveis nas principais ferramentas do Revit. Quase todos os comandos aceitam a maioria desses comandos de modificação. Por isso que eu apresento neste primeiro momento, antes da gente começar a colocar a mão na massa propriamente dito. Eu só vou pular aqui o primeiro comando alinhar, porque ele é um pouco mais complicado, vou deixar ele um pouco mais para o final. Vamos começar pelo comando mover. Então o Revit, ao contrário de outros programas, onde nós selecionamos primeiro o comando e depois o objeto, eu pessoalmente gosto de primeiro selecionar os objetos e depois o comando. Apesar de que ele também funciona, tá? Só que ele acaba não funcionando tão corretamente, porque eu tenho que selecionar, tenho que confirmar para depois começar a fazer o objeto, tá? Você pode ficar meio perdido, né, com essa troca de informações. Então o que eu sugiro aqui para você? Que você primeiro selecione o objeto. Então, por exemplo, se eu quiser todo esse pentágono aqui, ó, se eu clicar só nessa linha, ele não seleciona o pentágono inteiro, tá bom? Se eu quiser selecionar o pentágono inteiro, eu tenho que fazer uma seleção por window, né? Aquela que a gente clica da esquerda para a direita e ele só seleciona os elementos que estão inteiramente dentro dessa janela. Repara que nessa parte inferior eu estou cruzando duas linhas, mas que não estarão sendo selecionadas. Assim como se eu pegar aqui a pontinha do triângulo, ele também não será selecionado, porque eu estou pegando só a ponta. Então são apenas elementos que estão inteiramente dentro daquele retângulo. Soltei, ficou marcado aqui só o hexágono. Se eu quero movê-lo, agora sim que ele está selecionado, eu posso clicar na opção mover. Então, clicar num ponto base, que pode ser um ponto externo, figura, ou pode ser também um ponto contido na figura. Vou pegar, por exemplo, aqui este midpoint, né, o ponto médio aqui, ó, dessa aresta inferior. E ele agora vai pedir a nova posição daquele ponto. Então, se eu colocar aquele ponto junto a este ponto final, ele toca o ponto final ao ponto médio da aresta. Então ele movimenta a aresta para aquele local que eu especifiquei. Ok? Vou fazer aqui um Ctrl Z para voltar para a posição original. E vou repetir o comando, mas agora não mais com o comando mover. Fiz a mesma seleção e agora vou ao comando copiar. Vou fazer a mesma coisa, ponto médio da aresta com o ponto final daquele triângulo. Então, ponto final, faça com calma, tá? Você não precisa ter medo de fazer o zoom com o scroll do mouse, como eu já havia mostrado no outro vídeo, porque é importante que a gente pegue de fato o ponto final. Se você pegar um pouquinho do lado, as coisas podem fugir do seu controle e não ficar um desenho técnico. Esses snap points servem para isso, para nos ajudar mesmo. Então vou pegar aqui o ponto final e ele vai manter uma cópia, né? Ele mantém o original lá no local e leva apenas a cópia. Então o comando copiar e o comando mover são muito similares. Próximo comando, comando rotacionar. Então eu vou fazer novamente outra seleção. Deixa eu ver aqui, vou selecionar esse retângulo. Faço a seleção dele da esquerda para a direita. Se eu fizer da direita para a esquerda, professor, o que acontece? Olha lá, tá vendo que o retângulo agora está tracejado? Ele já passa a selecionar qualquer elemento, mesmo que esteja apenas um pedacinho dentro do retângulo. Então, ele é meio complicado, assim. Se a gente não tomar cuidado, eu posso acabar, olha aqui o arco lá embaixo, ó, eu posso acabar selecionando elementos que não me interessam. Então, por isso que eu sugiro geralmente a gente fazer da esquerda para a direita. Tanto faz se é de cima para baixo ou de baixo para cima, desde que seja da esquerda para a direita, ele só irá selecionar elementos que estejam inteiramente dentro daquele retângulo. Feita essa seleção, comando rotacionar. E o que ele me pede aqui? Lembra quando eu falei que todos os comandos basicamente têm uma barra de opções? Olha aqui a barra de opções do comando rotacionar. Ele tem desunir, copiar, ângulo, centro de rotação. Se eu não mudar nada, esse centro de rotação vai ser sempre o centro geométrico da figura. Então eu posso
clicar num ponto de referência na minha tela e dar a angulação que eu quero rotacionar aquele objeto. Tá? 90 graus, por exemplo. Tá? Eu vou fazer novamente o comando rotacionar. Se eu mantenho essa opção copiar selecionada, marcada, ao fazer a rotação, eu mantenho o original e rotaciono uma cópia. Olha só que legal, né? Vou fazer um Ctrl Z para apagar. Novamente a seleção, rotacionar. Se eu desunir, o que é essa opção aqui, desunir? Essa opção ela é um pouquinho mais complicada neste momento, mas vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu posso mostrar para você. Eu acho que aqui esse círculo aqui vai dar. Deixa eu ver. Ele tem uma opção parecida no mover. Quando eu faço o mover, olha lá, tem aqui também ó, a opção desunir no mover. Então se eu fizer o mover sem marcar o desunir, eu vou pegar esse arco e vou puxar ele um pouquinho para o lado. Repara aqui nesta linha, ó, vou fazer novamente mover um pouquinho para cima da linha. Olha lá, estou movendo 500 milímetros. A linha diminuiu. Tá? Isso aqui é porque o Revit ele entende que todos os elementos estão interligados, estão acabados. Então quando eu faço a movimentação de uma peça, ele ajusta automaticamente as outras peças. Se por exemplo você mover uma parede de lugar, ele vai arrastar as uniões de todas as paredes que estiverem encostadas naquela. Isso torna o Revit mais interessante. Agora, se eu não quiser fazer essa união aqui, manter essa relação entre as duas peças, então eu tenho que marcar a opção desunir. Tá? Então eu vou desunir e agora quando eu fizer o arrastamento daquela peça, a outra se mantém estática. Ok? Então toda vez que você ver aqui essa opção desunir, dentro da barrinha de opções, significa essas questões de... Mesmo aqui na cópia, no giro também, né, ele tem desunir, então se tiver algum elemento encostado, ao girar ele vai ser ajustado automaticamente. Eu posso também colocar um ângulo previamente estabelecido, então vamos supor que eu queira rotacionar apenas 15 graus. Eu posso vir aqui e pedir 15 graus e pronto, ele já rotacionou 15 graus. Ah, professor, mas ele rotacionou no sentido anti-horário, eu queria que fosse para o sentido horário, né? O Revit, como a maioria dos programas de modelação 3D, sempre entendem questões angulares com valores positivos no sentido anti-horário a partir da linha de horizonte. Tá? Então, se eu quero uma rotação no sentido horário, eu devo colocar o valor em negativo. Então, rotação, eu vou colocar agora menos 30, que é os 15 que eu rotacionei no sentido horário, mais 15 que eu quero que ele rotacione para o outro sentido. Repara que como eu coloquei o valor negativo, ele rotacionou no sentido horário da peça. Bom, vamos lá. O que mais temos aqui? Ó? Esse comando aparar e estender é um comando bem interessante também. O aparar e estender, ele junta duas linhas que são concorrentes. É importante que sejam linhas concorrentes, ou seja, são linhas que em algum momento elas se cruzariam no espaço. Aí eu consigo usar esse comando. Se forem linhas que não se cruzariam em nenhum momento no espaço, imagina por exemplo essa linha e este arco. Eles não se cruzarão nunca no espaço. Né? Mesmo que eu dê um giro aqui de 360 graus neste arco, ele não vai tocar aquela linha. Então nesses dois eu não consigo usar o comando. Tá bom? Agora estes dois aqui, ó, eles se cruzariam. Se eu estender essa linha aqui, ele tocaria o arco. Então eu consigo usar o comando entre os dois pontos e ele automaticamente une os dois e apara o que sobrou. Mas ele marcou, ele manteve esse lado do arco, eu queria que mantivesse o lado de baixo do arco. Então eu vou fazer um Ctrl Z para voltar o comando e vou mostrar para você como fazer isso. Eu vou clicar primeiro aqui nessa linha, tá? Só para você ver direitinho. Se eu toco na parte de baixo, ó, se eu clico nessa parte de baixo, ele mantém ela. Se eu clico na parte de cima, ele mantém a de cima. Então eu tenho que clicar na parte que eu quero manter na minha tela. Eu quero manter a de baixo, clico na de baixo. Ctrl Z, quero manter a de cima, clico na de cima. Ok? Então é bem simples, né?
Clico aqui na de baixo e já mantive o elemento. Outros dois comandos aqui bem similares são esses dois aqui, ó, aparar e estender múltiplos elementos e aparar barra estender um único elemento. Então vou fazer o Ctrl Z novamente. Eu quero estender essa linha até o arco, mas sem cortá-lo, sem apagar nenhuma das partes. Então eu vou usar aqui, ó, este comando, aparar barra estender, clico na linha, que é o meu objetivo final, é a minha referência, e depois eu clico no elemento que eu quero aparar ou estender até essa linha. Então, como essa linha não toca, eu clico nela, ela passa a tocar, ela foi estendida. Se eu fizesse o mesmo com esta linha aqui, ó, clico na linha, que é a minha referência, e agora clico no arco. Se eu clico no de cima, ele corta o de baixo. É a mesma história do aparar e estender, eu tenho que clicar naquele que eu quero que fique. Então, minha referência, se eu clico no de baixo, ele corta o de cima. Então, ele aparou, ok? E o aparar e estender múltiplos é quando tem mais de um elemento passando por aquele elemento. Eu vou fazer rapidamente aqui só para a gente entender. Ó. Então, novamente, lá no anotar, linha de detalhe, vou fazer aqui várias linhas. Ó. Então, eu tenho algumas linhas passando por esta daqui. Quando eu vou lá no comando modificar, aparar e estender múltiplos elementos, eu clico na referência e agora eu tenho vários elementos que passam por essa referência. Então basta clicar naqueles que eu quero que fiquem, que permaneçam no desenho. Então quero só esse lado de cima, cortou o de baixo. Eu quero que essa linha aqui toque lá na frente, na referência, clico nela. Eu quero cortar essa parte de cima, quero manter só essa outra, ou quero manter a de baixo? Vou manter a de baixo, clico nela. Quero estender a de cima, clico nela. Quero manter esta, ok? E assim vai, ó. Então você pode fazer vários elementos em simultâneo, desde que todos passem por aquela referência. Toda vez que vocês quiserem desmarcar um objeto, eu posso apertar o botão ESC ou apertar aqui, ó, no modificar essa setinha. Muitas vezes vocês podem ver eu clicar aqui e não entender o que é. Isso aqui é apenas para mudar o modo de seleção, para eu não ter mais o comando ativo, tá bom? Então, como eu tinha aqui aquela linha de referência de múltiplos elementos, eu preciso desmarcar. Eu posso ou clicar de um lado de fora, numa área branca, posso clicar nesse botão ou simplesmente apertar o ESC.